pediatra para poder classificar o nível de suporte. Então, hoje ele está no nível 3, mas possa ser daqui 2, 3 anos ele vá para o nível 1, entendeu? Não que ele deixe de ser autista. Então, pera lá, é importante falar, salientar isso. Então, eu mesmo, enquanto leigo, não entendo algumas coisas. Eu achava que do nível 3 poderia regredir para o 2, mas ele pode regredir ao nível 1. O nível 3 é o mais alto que tem. Sim, ele pode chegar ao 1. Ele pode chegar ao 1. Que é um pouco mais de autonomia. Isso, tem uma autonomia bem maior, ele consegue, né, ter uma vida mais tranquila, né, ser mais independente, que eu acho que é muito importante. A gente, toda a terapia que a gente faz é para o desenvolvimento da autonomia dele, né? Eu, como pedagoga, bato muito nessa tecla, principalmente dentro do projeto. A gente não está ali só para alfabetizar a criança, a gente está ali para criar autonomia, porque é muito mais importante ele aprender a comer sozinho do que ele ler, entendeu? Então, a gente bate na tecla dele ter autonomia, dele criar independência, né? Porque quando ele sair para ir para algum lugar, é muito importante ele comer sozinho do que ele talvez ler o que está escrito numa fachada, né? Então, a gente cria essa independência para essas crianças. Como você, enquanto mãe, foi pegando os pormenores, já que ele não tem essa questão verbal, como você identifica quando ele está querendo alimentar? Existem muitas formas dele se comunicar que não seja verbal, né? Meu filho, hoje ele empurra com a mão, ele pega a gente pelo braço e mostra o que ele quer, ou ele simplesmente vai lá e pega. Então, se ele tá com fome, ele vai lá, pega a panela e me entrega. Então, a gente, né, vai acostumando com a forma dele se comunicar não de forma verbal. Então, se ele me entrega a panela, ele quer ficar com fome. Ou ele vai lá na geladeira, pega o ovo e entrega. Então, a gente entende que ele quer o ovo. Mas a gente tenta sempre bater na tecla: filho, o que você quer? Fala pra mamãe. Né? Existem muitas crianças que usam o livro da comunicação alternativa, que são por modos de figura e tudo mais. Para o meu filho não funcionou. Né? Mas tem muitas crianças que usam a comunicação alternativa, que é maravilhoso, né? Então tudo depende da particularidade de cada criança. O seu filho, o Joaquim, ele tem questões sensoriais também? Algumas questões sim, existem alguns barulhos que ele não gosta, e o Joaquim, ele é por momentos, né? Então tem fases que ele não aceita dormir sem calçado. Então tem dia que ele resolve que ele vai dormir de tênis, essa noite mesmo ele dormiu de chinelo. E se você no meio da noite você tirar o chinelo dele, ele ele acorda na hora, volta, pega o chinelo e tem que dormir de chinelo, ele tem que estar sentindo isso, né? Alguns barulhos, ele se incomoda, latido de cachorro, né? Ele entra em crise caso ouça barulho de bombas, principalmente ele dá umas crises bem pesadas mesmo de acabar de autolesão, né? Então a gente tem que ter todo esse manuseio de autocuidado com ele. As primeiras crises que ele teve, Beatriz, você, de fato, assim, se você quiser falar, assim, se a vontade de não falar também se você quiser, você ficou tensa, você não sabia como lidar, você teve que ter um processo de aprendizagem, como foi? Algumas crianças têm muita rigidez, né? E o Joaquim tinha muita rigidez com pessoas, então a gente saía fora da rotina e ele chorava muito. E até a gente entender essa rigidez, era uma manha, era uma birra. E não é uma manha, não é uma birra, né? O Joaquim teve a primeira crise, que foi num jogo do Brasil, com bombas. A gente nem imaginava que ele teria essas questões auditivas. E foi assim, aterrorizante, né? Ele começou a dar muito soco na cabeça, ele entrou debaixo da cama e eu tava sozinha com ele, eu não sabia o que fazia. Liguei pra minha mãe desesperada: pelo amor de Deus, vem aqui. E a gente tem que ter alguém pra ligar, a gente tem que ter algum suporte, né? A minha mãe veio, a gente tentou acalmar ele, né? Tentou dar uma imobilizada pra ele não se machucar, porque ele tentou socar muito a cabeça. Abafadores de som poderiam vir a resolver esse tipo de situação? Alguns sim, algumas crianças aceitam, né? Meu filho, no caso, não aceita, incomoda muito ele, né? Essa pressão do abafador. Então ele não aceita. Então, assim, quando vai ter jogo, alguma coisa a gente busca isolar, principalmente virado do ano. Virado do ano não tem como a gente fugir, né? Então é sempre dentro de casa, um lugar todo fechado, a gente liga uma música um pouquinho mais alta para ele não ouvir, né? E a gente vai trabalhando com ele: olha, filho, esse barulho aqui é da bomba, coloca o barulho na televisão, para ele se acostumando. Mas realmente é aterrorizante para ele. Uma pergunta ainda para a gente entrar agora na parte mais profissional, sua intervenção profissional enquanto pedagoga. Como são as manifestações de carinho dele?
Ele é extremamente carinhoso, né? Mas eu falo que Joaquim é 8 ou 80. Ou ele gosta ou ele não gosta, né? Não tem um meio termo. Tem intensidades. Tem. Se ele gosta de você, ele gosta muito de você. Então ele vai te abraçar, ele vai te beijar, mas é o momento que ele quer. Né? Nem sempre você vai chegar e vai abraçar ele vai retribuir. Né? Ele não liga de ganhar abraços, né? Mas nem sempre ele vai retribuir. E é sempre no momento dele, né? E ele tem pessoas que ele tem mais afinidade, que ele gosta muito mais. Algumas ele até pede, porque às vezes ele vê foto e tudo mais, né? No celular, ele acaba mostrando, né? Então ele tem essa questão mais de afinidade até a gente também, né? Algumas pessoas a gente gosta, outras não.